Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Taesa, pessoal. E a Taesa pode disparar a qualquer momento, pessoal. A empresa, pelos indicadores que eu vou passar aqui nesse vídeo, para quem tem uma lupa de longo prazo, pode conseguir mais de 200% de retorno com a Taesa. Isso aqui, pessoal, parece não estar tão longe de acontecer. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar um fator inovador que pode fazer aí com que a Taesa te traga muito retorno no médio a longo prazo e possa te garantir, obviamente, uma aposentadoria antecipada. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, falar um pouco sobre a Taesa. E faz muito tempo aqui no canal que eu não trago empresas de energia, pessoal, né? A Taesa, tecnicamente, ela é uma empresa que atua 100% na parte de transmissão. Para que vocês entendam, pessoal, o setor de energia elétrica, ele tem segmentos, né? E subsegmentos. Como, por exemplo, temos ali o setor de geração, distribuição e transmissão de energia, tá? As empresas que são mais seguras nesse setor, que não sofrem com questões cíclicas, riscos hidrológicos, riscos ambientais, são empresas que estão na parte de transmissão, porque independente, tá, do volume transportado de energia, essas empresas ganharão receita da mesma forma, porque elas ganham pela disponibilidade da linha. Como assim, Pablo? Por exemplo, estão vendo aqui nesse mapa do Brasil, perceba que estas linhas aqui, ó, são torres de transmissão. Quando você passa ali na rua com o seu carro, com a sua família, e você verifica uma torre, aquelas torres gigantescas de estradas e que tem nas ruas. São torres de transmissão de energia. A Taesa, ela é pioneira nesse setor e ela é a quarta maior transmissora que temos aqui no país inteiro, ficando atrás apenas da Easy Energia e da Eletrobras, tá? E também da CPFL, que tem ali também parte ali de transmissão de energia. Mas a CPFL, ela tem mais foco na parte de distribuição. Então esqueça a CPFL, tá bom? Apenas aqui olhando para a parte de transmissão de energia. Perceba que a empresa veio crescendo muito no longo prazo, né? Tem presença ali de mais de 18 estados do Distrito Federal, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso e outros aqui, né? Estados do Brasil. E perceba, pessoal, que o prazo médio das concessões, Pablo, o que são essas concessões? São ali, tecnicamente, contratos que a empresa tem com esses ativos, né? Perceba que se estende a mais de 14 anos, então tem altíssimas concessões. E outro ponto, pessoal, que faz um diferencial muito grande nas empresas transmissoras é que os contratos de transmissão de energia são reajustados por índices de inflação, ou seja, o IGPM e o IPCA. Consequentemente, pessoal, as empresas transmissoras, principalmente a Taesa, né, elas não sofrem com perda de receita, porque seus ganhos são sempre reajustados em cima da inflação. Pessoal, isso aqui é um negócio maravilhoso, tá? De fato, você não tem dor de cabeça com nada. Ou seja, a empresa sempre vai reportar receita, sempre vai ter um lucro líquido interessante no longo prazo, sempre vai pagar dividendos, já que a Taesa ela tem uma boa política de proventos. Então, para você acionista que está olhando para a qualidade, parece algo extremamente óbvio você ter uma Taesa na carteira que você sabe que vai continuar crescendo, mesmo que seja lentamente lá no longo prazo, e que também, né, continuará exercendo as suas receitas. E perceba
dividendos e juros sobre capital próprios declarados de 2006 até agora. Perceba que o retorno do acionista somente em dividendos foi 2 vezes o seu capital investido com apenas proventos. Isso a gente nem considera a valorização nas ações, tá? Indo diretamente aqui, pessoal, a Taesa, ela fez um anúncio ali relativo ao segundo trimestre de 2025, tá? Novos dividendos. Então perceba que ela anunciou aqui tanto juros sobre capital próprio e também dividendos, tá? E o total a pagar está aqui de acordo neste relatório. E perceba que isso foi no dia 13 de agosto, tá? O mês de agosto ele é recheado para empresas como Taesa, porque pagam os seus dividendos trimestralmente. Para quem busca dividendos, é uma belíssima empresa, porque ela anuncia de maneira trimestral. E perceba que a média dela nos últimos 5 anos ficou de 10,87%. Então perceba, pessoal, que olhando para dividendos, é uma empresa excelente, tá? Muito, muito boa mesmo. Analisando aqui um pouco do balanço do segundo trimestre de 2025, a gente consegue perceber alguns movimentos que a Taesa tem feito, tá? Ciclos de receita anual permitida, a famosa RAP, né? Perceba que a empresa teve um crescimento de 8,7%, principalmente por conta de um reajuste que a gente teve ali no IGPM, 7%, né? Então a empresa ela foi beneficiada quando a gente olha, como eu falei para vocês, é uma empresa que se beneficia por reajustes inflacionários, tá? E aqui tem um pouco dos destaques do segundo tri, né? Crescimento da RAP, EBITDA regulatório recorrente atingiu a marca de R$ 1 bilhão, conclusão de alguns ativos aqui da empresa com uma antecedência de 2 anos, tá? E o CAPEX, agora, pessoal, tudo na Taesa está perfeito. A única desvantagem que eu acho que a empresa vem tendo ali desde o ano de 2022 até agora é, de fato, esse altíssimo CAPEX. Perceba que ela está tendo altíssimos investimentos, tá? Mas também não é algo de outro mundo, porque as transmissoras, frente à empresa de energia, elas não trabalham com capital próprio, ou seja, capital que sai do bolso da empresa, elas trabalham com capital de terceiros, então elas podem se endividar a um nível mais elevado em comparação com outros tipos de empresa, né? De qualquer forma, pessoal, isso também tem que ser acompanhado com calma, tá? Dado de que a dívida líquida da empresa está em 4,1 vezes, tá? Geralmente transmissoras giram em média de 3 a 2,5. O ponto positivo é que boa parte dessa dívida será amortizada no ano de 2026. E já a partir de 2027 e diante, a própria Taesa cita de que já pretende entrar em um cenário de desalavancagem, ou seja, reduzir a dívida e voltar ao nível de dívida mais confortável. Pessoal, a minha preocupação com a Taesa nem é isso, tá? Isso aqui é passageiro, boas empresas também têm cenários de investimentos, tá? Isso aqui eu não tô me preocupando com nada. O que eu mais me preocupo na Taesa é o seguinte, tá? É o preço, pessoal. Infelizmente, pessoal, com dor no coração, por que eu não tenho Taesa na carteira? Eu já cheguei até ter ações da Taesa, mas quando eu fiz uma análise mais profunda, o preço não está muito atrativo. Perceba que a empresa negocia em suas médias históricas, tá? Porque o fator, pessoal, quando a gente investe em ações, a gente não pode só olhar para a qualidade. Infelizmente, queria eu, tá? Senão eu estaria comprando várias empresas. De fato, a gente também tem que considerar o preço, ou seja, né? Consequentemente, o múltiplo daquela empresa. E hoje a Taesa, ela tem ali um múltiplo médio, tecnicamente, né? Muito acima da média. Não tá aparecendo aqui no Investidor 10, mas ela tem ali, geralmente o múltiplo médio de negociação fica na faixa de 6 a 7 vezes lucro, tá? Então a gente gosta de comprar este tipo de empresa com desconto. E, por exemplo, o EV sobre EBITDA também está aqui na faixa de 6,77, sendo que a média da companhia é ficar aqui na faixa, né, dentre 5 a 5,5, tá? Então, nós gostamos de comprar este tipo de empresa com desconto, tá? Eu diria o seguinte, pessoal, já para não ficar tomando tanto tempo aqui de vocês no vídeo, eu acho que Taesa ali, tá? Nada é recomendação de compra ou de venda, abaixo dos R$ 30 já começa a abrir uma margem bastante interessante. Eu posso aí ficar olhando aqui para a empresa com carinho, já que o lucro líquido da Taesa está estagnado. Então basicamente a gente tem que ter margem de segurança, né, pessoal? Perceba que desde o ano ali de 2022 o lucro da empresa não saiu do lugar. E agora, com essa perspectiva de desalavancagem a partir do ano de 2026, e aí, pessoal, o que tem batido no lucro da Taesa é o seguinte, tá? Quando a gente vai aqui, né, no release de resultados da empresa, o que tem amassado o lucro líquido da Taesa é o alto endividamento que a empresa tem tido, tá? Já com uma perspectiva de desalavancagem para os próximos anos, isso aqui zero receio, mas a grande questão é o juro elevado. Quando o juro começar a dar uma diminuída, provavelmente esse lucro líquido da Taesa irá crescer, tá? E aí,
fazendo aqui um cenário conservador com a empresa. Vamos pegar a calculadora de juros compostos do investidor 10, pessoal. Vamos aqui diretamente, tá? Eu gosto de utilizar a calculadora de juros compostos porque a gente também não consegue prever somente o crescimento do nosso dinheiro. A gente também percebe um crescimento, né, de que lá no longo prazo a empresa vai conseguir crescer a uma taxa interessante, tá? Então, indo aqui diretamente, pessoal, acredito que tá dando um problema aqui, né? Vamos fazer aqui normalmente na calculadora, tá? A grosso modo, porque basicamente o que o investidor 10 está tendo alguns probleminhas, tá? Hoje. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Supondo que a empresa vai ter um crescimento de 10% ao ano, isso aqui eu tô sendo bem conservador com a Taesa, tá? A gente pode supor que daqui a uns 10 anos o lucro líquido dobra uns 100%. Então, né, vamos supor o seguinte, hoje a gente tem o lucro líquido na faixa de 241 milhões de reais, né? E a gente dobra este lucro em 100%. Consequentemente, a gente pode ter ali 482 milhões de lucro. Isso aqui eu tô sendo ultra conservador, já que quando a gente vem no histórico de lucro líquido da Taesa, ela gira um lucro líquido bem mais elevado. E este lucro líquido não está sendo de forma anual, está sendo de forma trimestral. Então, multiplicando isso aqui por 4, a gente tem 1,9 bi de lucro, tá? Eu acredito que a empresa vai crescer mais do que isso, tá? Infelizmente, a gente não consegue acessar ali a calculadora de juros compostos, pessoal, porque o investidor 10 aqui está com alguns problemas. Então, vamos tentar aqui improvisar, tá? Vamos supor que a empresa daqui a 10 anos tem um lucro líquido o dobro do que está tendo hoje de forma anual. Então, a gente tem ali 1,79, a inflação ela cresce em torno de 5 a 5,5% ao ano, e o lucro líquido da Taesa, como a gente verifica aqui, ó, usando a fórmula, né? Aqui do investidor 10, ele já mostra pra gente que o lucro líquido foi negativo. Mas vamos usar uma fórmula aqui pra gente descobrir. 1 menos o payout, que fica na faixa de 70%, vezes o ROIC, né? Que a gente vai ter que utilizar porque a empresa tem dívida. Então a gente olha para a ROIC, não para a ROI. Lembre-se, pessoal, empresas que têm dívida, a gente gosta sempre de olhar para o indicador ROIC, tá? E não o retorno sobre o patrimônio líquido próprio. Bom, 15,95, a Taesa pode ter um crescimento conservador, bem conservador, de 4% ao ano. Eu não acredito nisso, tá? Não acredito. Eu acredito que ela vai crescer mais, pelo menos ali acima da inflação. Então, sendo bem conservador, supondo 7% ao ano, o lucro líquido pode sim dobrar para os próximos anos. A empresa lá no futuro, com novos projetos Greenfield, crescimento em suas linhas já existentes, ela pode lucrar 3,25 bilhões, vamos supor, tá? Se o mercado avaliar a empresa por um múltiplo mais alto, porque as transmissoras em cenário de euforia, elas são negociadas por 12 até 10 vezes lucro. A gente tem um valor de mercado provável para a Taesa de 39 bilhões, tá? Pegando aqui as ações ordinárias, para a gente não sofrer distorções, hoje o valor de mercado da Taesa está em 11 bilhões. Então, lá no longuíssimo prazo, né? A gente teria um potencial de alta de 241%. Nossa, Pablo, mas eu acho empresas na bolsa hoje que tem muito mais potencial do que uma Taesa. Pessoal, quando a Taesa, ela é uma rara exceção. Quando a gente olha para ela, o grande retorno que a Taesa proporcionou para o investidor não foi devido à apreciação na cotação. Quando vocês olham aqui, não está aparecendo, mas o retorno da empresa chegou a mais de 1000%, tá? Em mais de 10 anos. Por quê que a Taesa não subiu tanto? Você percebe que aqui em 10 anos, tá? A empresa subiu, mas nem foi essa grande coisa. A alta foi ali de 300 a 400%, tá? Teve empresas que subiram bem mais do que a Taesa. Mas por que que o retorno foi mais de 1.200%? Tem alguma explicação? É claro que tem. O provento, tá? Como já dizia grandes investidores, o dividendo, ele é a principal forma de retorno para o investidor, tá, pessoal? Então, o grande retorno que a Taesa proporcionou para o acionista foi devido ao dividendo pago e não à apreciação. Porque quando a gente pega somente a apreciação, pessoal, isso aqui fica péssimo, tá? Agora, a empresa pagando 8% ao ano, que a média foi até maior, foi de 10% ao ano nesses últimos 10 anos. Há um crescimento de lucros que foi ali na faixa de 7 a 8%, o retorno embutido no preço da ação foi de 17% ao ano nesses últimos 10 anos. Por isso que a empresa entregou mais de 1000%, tá? E o investidor que pegou esse dividendo e foi reinvestindo a bons preços, ele conseguiu um retorno bem acima do esperado. Quando você olha para empresas transmissoras, você tem que esquecer valorização. Esse aqui, pelo menos, é o meu principal ponto, tá? Se você busca ganho de capital, empresas que podem se multiplicar, você vai para a parte de small caps, tá? Você não vai ficar olhando ali
para empresas já muito bem consolidadas, como por exemplo aqui uma Taesa. O crescimento tende a ser mais lento. A boa notícia é que o crescimento ele vai ser linear. Você vai ter bons pagamentos de proventos e aí por isso que nós investidores precisamos pagar um preço mais competitivo, pessoal, porque senão o nosso retorno fica muito reduzido, tá? Usando aqui alguns indicadores na Taesa para a gente verificar, porque, né, eu com duro pesar aqui não consegui abrir a calculadora de juros compostos, pessoal, o investidor 10 está com problema, essa é a desvantagem de ter ali algumas plataformas, tá? Bom, vamos ver aqui o seguinte, tá? Usando o PEG Ratio do Peter Lynch. Primeiro, a gente tem que ver o PL da ação hoje, o PL projetivo, não esse PL aqui do investidor 10, porque ele pode estar distorcido. 11,43 bi de valor de mercado, dividido ali por um lucro na faixa de 2 bilhões, supondo que o lucro líquido da Taesa vai crescer um pouquinho ali para o próximo ano, então a empresa está cotada por 5,7 vezes lucro. No pior dos cenários, ela está cotada por 6 vezes lucro hoje, tá? Então, considerando 6 vezes lucro e dividindo por uma taxa de crescimento média, que foi ali em torno de 7 a 8% ao ano, temos aqui um PEG Ratio de 0,75. Perceba que a Taesa não está cara, não é uma empresa que está cara, pessoal, mas não está tão barata. Para ter um desconto maior, é justamente esses preços que eu falo para vocês, tá? Dentre 20 para a ação Unity. Pablo, por que você está passando a ordinária? A Unity, pessoal, é um pacote de ações, tá? Tanto de ações preferenciais e ações ordinárias. Então, se você quer calcular múltiplos, eu sugiro que vocês calculem pela ordinária e repliquem isso na Unity. Por quê? Porque a Unity você vai sofrer algumas distorções, tá? Porque a cotação ela é mais inflada, mas isso aqui é compensado por um dividendo maior. Zero receio, mesma coisa, tá? 0,75. Bom, para hoje a Taesa estar, o PEG Ratio, né, do Peter Lynch fala que quando uma empresa está abaixo de 0,50 simboliza um extremo desconto. Quanto que será que a Taesa tinha que estar hoje para isso? Bom, tecnicamente, pessoal, ela teria que estar pelo menos uns 4,5 a 5 vezes lucro, tá? Porque aí sim, ó, se a gente colocar 4,5 vezes lucro na empresa e dividir por uma taxa de crescimento média de 8% ao ano, a gente tem 0,56 de PEG Ratio. Aí sim a Taesa hoje estaria num extremo desconto, tá? E hoje, para a empresa estar em 5 vezes lucro, considerando essa média de 2 bi por ano, vezes 5, tá? Ela teria que valer 10 bi na bolsa. Não falta tanto. Perceba que temos aqui, né, um valor de mercado de 11 bilhões, tá? Então, para o investidor que está querendo comprar agora, já parece uma boa opção. Claro que não vai fazer aquele mega aporte, não vai zerar as suas reservas para comprar tudo em Taesa, tá? 10 aqui dividido, né, pela quantidade de ações da empresa, temos então 9,70, que para a Unity seria ali multiplicando por um pacote de ações preferenciais e ordinárias abaixo dos R$30. Abaixo dos R$30, Taesa já aparece um preço bastante interessante, porque hoje a empresa viria a ficar abaixo de 6 vezes lucro, já teria um PEG Ratio muito melhor, já teria um Dividend Yield num cenário não muito bom, tá? Melhor, por exemplo, ó, 2 bi de lucro multiplicado por 60% de payout, temos 1,20, 1,2 bi. Dividido pela quantidade de ações, né? E dividido aqui pela ação atual, pela cotação atual aqui de R$10,99, nós temos aqui o seguinte, tá? 10,6% de yield. Então perceba que para você ter um dividendo superior a 10% na Taesa, você precisa comprar a ação pelo menos abaixo ali dos 11 a 10 reais, que aparentemente está nesse preço. Por que, Pablo? Por que algumas empresas, você exige 8 e 9 na Taesa 10? Porque a Taesa, pessoal, não tem tanta expectativa de crescimento. Então, você tem que exigir um prêmio de risco maior. Você tem que exigir que ela te pague mais dividendos, né? Porque quando eu exijo, por exemplo, 8% em uma empresa, vou pegar exemplo aqui, uma empresa que eu tenho na carteira, a BR Partners. Ah, Pablo, você é hipócrita, porque você não liga, né, para investir em a BR Partners ganhando 8% ao ano, mas ela tem perspectiva de crescimento. Lá no futuro, ela pode multiplicar em várias vezes, diferentemente da Taesa, que, né, o único retorno que a gente pode ter nela agora no curto prazo é advindo do provento, pelo menos grande parte dele. Então, consequentemente, eu vou exigir um preço mais competitivo, tá? E ali nos 29 e 28 já aparece um preço legal para montar posição aqui na Taesa. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Outros indicadores, pessoal, vamos utilizar agora o múltiplo do Graham, 22,5 vezes um LPA. Qual que é o LPA atual da Taesa? 5,20. Isso aqui está um pouco inflado por resultado extraordinário. Então, eu sugiro que você pegue o lucro líquido da empresa, subtraia pela quantidade de ações, e aí sim você vai ter o LPA. Vamos aqui trabalhar na ordinária para não sofrer distorções, tá? Indo aqui diretamente, temos o quê? 1,94, tá? De LPA.
22,5 vezes 1,94 e vezes valor patrimonial de 7,37. Então, a gente tem aqui para a Taesa uma precificação justa de 17,93. Dividido por 10,99, potencial de valorização de 63%. O Graham, ele olha para pelo menos uma margem de segurança de 100. Então, para hoje a Taesa ter um potencial de 100, abaixo ali dos 8 a 8 reais, fica bastante interessante. Por isso que eu falo, pessoal, todos os indicadores nos mostram que Taesa não está cara, mas também não está hiper barata, que fale, nossa, que grande desconto, tá? Então, conclusão deste vídeo, tá? Belíssima empresa, cresce acima da inflação, não tem riscos, tá? Tecnicamente, investir em Taesa, seu risco é zero, porque você está investindo numa empresa que não sofre com o cenário macroeconômico, pode até sofrer com juro alto, mas poxa, pessoal, mesmo com juro elevado, temos uma empresa reportando um lucro líquido muito expressivo e pagando um bom dividendo para o investidor, tá? O único defeito é o preço, o mercado não larga o osso e precifica a empresa por múltiplos mais elevados. Então a gente teria que esperar aí, né, o bom humor do mercado para que ele coloque, consequentemente, um preço um pouquinho mais competitivo. Porém, aí existem dois cenários. Para você, investidor que tem pouco dinheiro, tá começando agora, parece uma boa opção. Você já ir comprando ações aqui da Taesa a um patamar de preço de 30 a 33 reais. Ah, pá, meu aporte é 1.000 por mês. Aí você vai comprando pouquinho. Agora, se você pretende realizar um grande aporte, aí o que eu faria, nada é recomendação, mas o que eu faria, comprar a empresa em preços um pouco mais baixos, tá? Porque aí pelo menos eu asseguro uma margem de segurança caso algo ruim aconteça e eu posso continuar recebendo dividendo acima da inflação, aliado a um potencial de retorno expressivo no médio a longo prazo. Essa daqui é a minha visão com a Taesa. O negócio é excelente, pessoal, é muito bom, tá? Contratos de concessão muito bom para o longo prazo, ajustes de índices de inflação, negócio extremamente perene, que é um negócio de transmissão muito bom, tá? Melhor do que uma geradora. Portanto, o preço, né, a gente precisa cuidar para ter uma expectativa de retorno mais elevada. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa, gostei muito da sua análise, show de bola, mas para mim é extremamente complicado fazer o que você faz. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione tanto praticidade e que eu não tenho que ficar quebrando a minha cabeça calculando? Por quê, Pablo? Não é benéfico para mim ficar calculando tanto. Eu queria, né, alguma ferramenta que me dê essa possibilidade de eu conseguir, mesmo sendo investidor iniciante, conseguir bons retornos no mercado. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram aí comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe, pessoal, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Então, olha só, dado aí para vocês, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha são atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você, sem você ter que se preocupar com absolutamente nada. E terceiro fator, e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem preço teto projetivo e você ainda tem mais de 100 ações para poder explorar e ver se faz sentido estudar e colocar na carteira de vocês. Então, pessoal, é o ouro, tá? Uma mão com açúcar, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. Tá bom, Pablo, você falou, mas onde tá o link para adquirir essa belezura? Eu quero adquirir, Pablo, tô muito interessado. Bom, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também tá aqui na bio do canal. Já para facilitar para o pessoal, eu disponibilizei na bio do canal. Está bem aqui, ó, Planilha Ações Brasil. Clique neste link e você já vai ser direcionado para adquirir esta planilha. Pessoal, de fato, aproveitem, tá? Queria eu ter um conhecimento como esse a um preço tão irrisório, mastigado, isso aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui para a Taesa, olha, eu acredito que a Taesa é uma oportunidade, mais uma oportunidade, ao meu ver, de colher de chá, de você ir comprando aos pouquinhos, né, e ali fazendo um aporte, fazendo outro, a empresa ali desabando um pouco o preço, já justificaria um aporte um pouco maior, e aí já seria interessante, tá? Mas não, obviamente, de você colocar 100% da sua carteira. Por quê? Porque o preço é ruim, tá? Se o preço tivesse, basicamente, pessoal, excelente, eu falo pra vocês aqui, tá? Eu colocaria boa parte da minha carteira em Taesa, porque a segurança que essa empresa tem aqui
é realmente fora do normal, tá? E eu só me livrei dela porque ela não estava num preço interessante. Quando eu vendi aqui as ações da empresa, foi justamente aqui, né, nesta cotação que ela chegou próximo aos 40 reais. Aí o preço estava mal, a empresa aparentemente estava aumentando o endividamento, eu vislumbrava oportunidades maiores na época, mas eu posso ficar de olho, eu posso voltar a comprar a empresa, estou sempre de olho aqui, caso a Taesa apresente um bom preço para uma entrada mais justificada, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Lembre-se que quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos similares aqui para vocês. E já comentem se vocês têm Taesa e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!